Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, consultamos aqui o livro dos Espíritos, que é a base do Espiritismo, o livro básico da codificação espírita de Allan Kardec, que iniciamos o estudo a partir da questão 132, objetivo da encarnação. Como nós sabemos, tudo o que é criação de Deus tem um objetivo, tem uma utilidade. Deus nada cria, Deus nada realiza, Deus nada faz sem um objetivo, sem uma utilidade, obedecendo às suas leis, que são imutáveis, inderrogáveis, como infinitas, como o próprio Deus, que é eterno. Assim também são as suas leis. Mas antes de entrarmos aqui, iniciarmos a pergunta de Allan Kardec, que é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Qual a meta? Não é? Essa é a pergunta de Kardec. Mas antes gostaríamos de fazer um esclarecimento sobre a diferença entre espiritualismo e espiritismo. Ora, espiritualismo é a doutrina que ensina que existe no homem algo além da matéria. Os adeptos, os seguidores do espiritualismo, são espiritualistas. Eles acreditam que existe algo além da matéria. Mas não significa dizer que eles acreditam, os espiritualistas, que eles acreditem no espírito, na sobrevivência do espírito e muito menos na manifestação dos espíritos. Já os espíritas são necessariamente espiritualistas, porque os espíritas acreditam, aceitam, não é, a existência do espírito, a sobrevivência do espírito, a morte do corpo, e aceita a manifestação dos espíritos. Logo, os espíritas necessariamente são também espiritualistas, mas nem todo espiritualista aceita a manifestação dos espíritos e nem a existência do espírito depois da morte como uma individualidade separada do corpo. Os espiritualistas não aceitam este ensino do Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata muito bem desta questão, separando espiritualista do espírita. E diz, inclusive, que o Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz na introdução deste livro, que é a base do Espiritismo, ele diz que este Livro dos Espíritos trata genericamente, de uma forma genérica, de todas as doutrinas espiritualistas. E como especialidade trata de doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. De maneira que, se você, estudioso do Espiritismo, interessado pelo Espiritismo, quer saber o que é o Espiritismo, leia, em primeiro lugar, é uma sugestão, leia o Livro dos Espíritos. E, em segundo lugar, leia
o Livro dos Médios, que é um segmento do Livro dos Espíritos. Depois leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que os três formam aquilo que o Espírito Emmanuel, em sua sabedoria, através do médium Chico Xavier, já dizia que o Espiritismo é um triângulo de forças espirituais: ciência, filosofia, religião. É o triângulo de forças espirituais, que abrange todos os ramos do conhecimento humano. Todos os ramos do conhecimento humano estão aí na doutrina espírita, que toca a doutrina espírita em todos os ramos do conhecimento humano, na física, na arqueologia, na biologia, no estudo dos três reinos da natureza. O Espiritismo toca em tudo, mas não toca com especialidade, apenas toca, não é? Abrange também esses conhecimentos. E de maneira que, voltando aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, antes também nós gostaríamos de citar 3 pensamentos que vão nos servir bastante, que diz assim: se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, não escute o que ela diz, observe o que ela faz. Não escute o que ela diz, observe o que ela faz. Outro pensamento, que é do Cristo no Evangelho: não faças aos outros aquilo que não querem que os outros te façam. Aí está a lei e os profetas. Outro pensamento: evite em você tudo aquilo que você condena no próximo. Tudo aquilo que a gente condena nos outros, a gente deve evitar na gente mesmo. É outro pensamento. E temos outro pensamento aqui para reflexão: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Este pensamento, esta frase, está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. E voltamos aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aqui, iniciando, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quer dizer, Deus criou os espíritos com o fim, com o objetivo de que todos cheguem à perfeição, quer dizer, cheguem ao último grau da escala anjo, arcanjo. Esse é o fim, é o objetivo que Deus criou todos os seus filhos. Para uns é expiação as encarnações, para outros é uma missão, e para alcançarem essa perfeição, tem os espíritos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação dos espíritos. Visa ainda a encarnação outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação de Deus. Participa também. Para executá-la é que em cada mundo, em cada planeta que o espírito vai reencarnar, toma o espírito um instrumento, um corpo, não é, novo, de harmonia com a matéria essencial desse planeta, a fim de aí, em qualquer mundo material, cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, o espírito em evolução, ele próprio evolui
ele próprio cresce e se adianta e se torna um espírito puro. Isto é o objetivo da reencarnação. E Allan Kardec aqui, num comentário ligeiro de rodapé, ele diz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, quer dizer, é necessária ao progresso de tudo que existe no universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem, os espíritos, encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, a lei do progresso, a lei de evolução, a lei de transformar os seres inferiores em seres superiores, é aí que tudo na natureza se encadeia e tudo é solidário na natureza, formando uma unidade, e esta unidade ligada a Deus. Veja quanta sabedoria no Livro dos Espíritos. E Kardec, na questão seguinte, 133, pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio que Deus o criou, seguiram o caminho do bem? Os espíritos respondem: todos são criados por Deus, todos os espíritos, sem nenhuma exceção. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e sem trabalho, consequentemente sem mérito. Ora, Deus, na sua, que é isso que o Espírito está respondendo, na sua infinita sabedoria, não podia criar um espírito inferior e ao mesmo tempo criar de Jesus puro, e ao mesmo tempo criar os anjos e os arcanjos e criar os espíritos inferiores. Seria injusto. Deus não teria sabedoria, mas ele cria todos simples e ignorantes, dá o livre-arbítrio e todos evoluem até serem anjos, arcanjos, todos gozando dos mesmos direitos. E de maneira que nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, abordando aqui a questão do objetivo. Esse é o tema, o objetivo da encarnação dos espíritos. Muita paz para todos e voltaremos com outro tema, noutra oportunidade, se Deus assim o permitir. Mas antes aqui, para o encerramento, vamos relatar aqui a última pergunta que já íamos esquecendo, que não vimos aqui. Que Kardec pergunta: mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta, não os livra dos sofrimentos da vida corporal? Aí os espíritos respondem: chegam mais depressa ao objetivo, ao fim. Demais, as aflições da vida corporal são muitas vezes as consequências da imperfeição do espírito. Ele mesmo que escolhe o caminho do bem ou o caminho do mal. Se ele escolhe o caminho do mal, então vem as expiações, as provações que ele terá de passar. Quanto menos imperfeições, tanto menos sofrimentos, menos dores, menos tormentos. Aquele espírito que não é invejoso, nem é ciumento, nem é avarento, nem é ambicioso, nem é violento, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos morais. Muita paz para todos e até a nova oportunidade.